O santo do dia 4 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São João Maria Vianney e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de agosto. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786, no século XVIII, em Dardilly, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos, e ele foi o quarto. Desde a infância ele fazia que queria ser sacerdote. Ele enfrentou a resistência do pai para seguir a vida religiosa, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário de École. No local, ele encontrou dificuldades por causa de sua falta de instrução. Os professores e superiores consideravam um rude camponês que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente a filosofia e a teologia. Em 1815, no século XIX, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, porém com o impedimento não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então foi designado vigário geral na cidade de Assur-Formaz, conhecido pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfemas. Contuando ele, revertiu essa triste realidade após 13 anos de exemplo de caridade, piedade e perseverança. A igreja ficava lotada e todos queriam confessar-se. A fama de santidade de João Maria Batista Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Arcer para ver o padre para confessar-se com ele. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859, no século XIX, com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, no século XX, mas já era venerado como santo. Foi proclamado padroeiro do sacerdote. Além disso, no dia da sua festa, passou a ser celebrada no dia do padre. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de agosto. O falecimento de Santo Aristóculo da Tessalônica, que foi discípulo do apóstolo Paulo no século I, no ano de 78. Em Roma, junto à Via Turbulize, os santos Justino e Crescimos, martirizados no século III, no ano 258 pelo Império Romano. Em Tassi, na Bitânia, atualmente Turquia, Santo Eleutério, martirizado no século IV, no ano de 300 pelo Império Romano. Na antiga Pérsia, Santa Ia, mártir no tempo do rei Sapor II, no século IV, no ano 362. Em Tor, na Aleluia, na Ordina, na França, com o falecimento de Santo Eufrônio, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 573. Na floresta de Pânsila, perto de Cartoseno, na Calábria, região da Itália, Santo Onofre, eremita, faleceu de morte natural no século X, no ano de 995. Em Spetz, na Dalmácia, na atual Croácia, São Raniero, bispo e martirizado no século XII, no ano de 1180. Em Bolônia, na Emília, na Romênia, região da Itália, a beata Cecília Virgem faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1290. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Oni, martirizado, monge nas catacumbas dessa cidade, foi martirizado no século XVI, no ano de 1540, pelo rei da Inglaterra. Em Montreal, no Quebec, na província do Canadá, o beato
Frederico Jassonione, presbítero da Ordem dos Frades Menores. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1916. Em Madrid, na Espanha, o beato Gonçalo, religioso da Ordem de São João de Deus, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, na Espanha, o beato mártir José Barcelos Paramon, presbítero, e José Rabas Bantes e Gil Rodrício, religioso da Sociedade Salesiana. Faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. No campo de concentração de Dachau, na cidade de Baviera, na Alemanha, o beato Henrique Grostovic, presbítero, martirizado no campo de concentração no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista de Hitler. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de agosto, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes.